expliquei para você por mensagem, que a gente da faculdade, Casper Libre, a gente está fazendo nosso TCC, é uma websérie, e sobre pessoas com deficiência visual. Então, cada episódio tem um tema, e a gente achou você, achou o seu perfil, e a gente está fazendo sobre mulheres, feminismo, enfim. A gente vai abordar vários assuntos ao longo desse episódio. Aí a gente sempre começa com pedindo para os entrevistados se apresentarem, falar sobre você, sobre o seu trabalho, o que você faz. Tá bom? Beleza. Bom, primeiro eu vou fazer então uma audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos compridos, cacheados e castanhos. Eu tenho os olhos verdes, eu tenho um piercing no nariz, tô com um batom nude, tô com uma camiseta verde, que acho que não dá para ver ela inteira. Tá escrito Assistentes Sociais contra o Racismo. É uma campanha do Cefes Cresce, né? Eu sou a Mayra Ribeiro, eu sou assistente social de formação, né? Eu me formei pela Unesp, no campus de Franca. Eu tenho aprimoramento profissional em serviço social e psiquiatria. Eu fiz esse aprimoramento no HC, né, no Hospital das Clínicas aqui em Ribeirão Preto, na USP. Atualmente eu moro em Ribeirão Preto por conta do meu trabalho. Eu trabalho no partido, né, no qual eu milito. Eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Eu sou uma das secretárias parlamentares da deputada Sâmia Bonfim. Atualmente eu milito, né, sou militante de um coletivo feminista que é um coletivo nacional. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que é o coletivo Juntas, né? Sou uma das coordenadoras regionais e estaduais do coletivo. Também estou fazendo uma pós-graduação atualmente em Direitos Humanos, que eu acho que é uma das coisas que eu mais queria fazer por conta do meu trabalho, né? Atuo num movimento de educação popular que se chama Emancipa, que eu atuo no projeto de vida, né, que nós fazemos junto com o serviço social e a psicologia, e aí a gente atua com o pessoal dos cursos de educação de jovens e adultos, também aqui em Ribeirão Preto, numa comunidade que se chama Nova Vila União, e atuo com as crianças também, né, num projeto de escola que nós temos, eu e uma colega que é psicóloga, falamos sobre sexualidade, igualdade de gênero, raça, orientação sexual com essas crianças e adolescentes, na comunidade Vila União também. E sou uma mulher com deficiência, né? E aí faço pesquisas, crio conteúdo no meu Instagram a respeito do feminismo e do capacitismo. E eu acredito que seja isso. Aí, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem perguntar. Eu nasci, sim, com deficiência visual. Eu tenho uma deficiência que se chama atrofia no nervo óptico da retina. E quando eu nasci, os meus pais, eles logo descobriram que eu tinha uma deficiência, né? E aí eles começaram a pesquisar e tentar correr atrás de médicos para entender o que era a minha deficiência, né? Eu sempre brinco que os meus pais, eles são duas pessoas de classe trabalhadora, né? Assim, são bastante humildes, mas mesmo assim eles foram atrás e entender o que era essa deficiência. Logo cedo já me levaram a uma porção de médicos, né? Foram em vários lugares, foram tentar entender o que era essa deficiência. Eu comecei fazendo tratamento em vários hospitais, fazendo vários exames para entender mesmo essa deficiência. Aí os médicos sempre falaram que, como eu tenho uma atrofia, né, eu ia começar a perder a visão gradualmente. Então, por exemplo, eu hoje enxergo somente 5% do olho esquerdo. Quando eu era criança, eu enxergava um pouco mais, né? Então, eu comecei a ser alfabetizada com as letras cursivas, tinha que enxergar na lousa e muito perto, só que depois de um tempo eu comecei a ser alfabetizada com braille, comecei a ter que usar bengala, né? Comecei a ter que fazer orientação em mobilidade para poder entender quais eram as questões que estavam perpassando ali a minha adolescência, né? Porque na adolescência eu comecei a perder a visão com muita rapidez.
na verdade, eu sempre me senti pertencente a uma causa, né? Eu sempre senti muita vontade de militar e sempre me senti muita vontade de lutar também, né? É muito importante destacar que eu fui uma criança que pertencia a uma família, como eu falei para vocês no início, uma família bastante humilde. E aí eu não tive acesso a muitos privilégios que muitas pessoas têm. É claro que meus pais sempre foram muito engajados, sempre quiseram entender muita coisa, mas eu sempre tive que buscar as coisas. E eu não quero dizer buscar numa ideia meritocrática, né? Porque a gente sabe que essa ideia meritocrática do capitalismo também envolve as pessoas com deficiência no capacitismo. Eu tenho certeza que nós vamos falar isso daqui a pouco, então eu não vou adiantar. Então, eu não quero dizer que foi super, né, difícil, que eu sou uma pessoa vencedora por isso. Não, eu sempre senti uma vontade de liderar coisas, né? Então, eu sempre era, por exemplo, eu estudava numa escola regular de manhã e estudava numa escola especial à tarde, né? Que a gente, hoje, inclusive, é uma luta que a gente está aí contra o decreto 10.502. Então, nessa escola especial, na Olhos da Alma, que hoje se chama Associação Cristiane da Costa, eu esqueci de falar para vocês, né? Eu sou de Guariba e estudei em Jaboticabal. Guariba é uma cidade bem pequena que tem aqui perto de Ribeirão Preto. E aí, como lá não tinham escolas, né, preparadas para me receber, a minha mãe descobriu essa escola em Jaboticabal, né, que é uma escola da Gislene, ela que montou essa escola, e por conta de que ela adotou uma criança com deficiência também, ela não tinha lugares para deixar essa criança em lugares que entendessem, né, a Cristiane, que hoje leva o nome da escola. E aí eu já liderava logo cedo, assim, as lutas, as reivindicações, as manifestações. Sério, gente, eu liderei uma vez uma manifestação que a gente queria ir para a praia. Então, desde criança, eu era muito... sempre estava à frente, né? Aí depois, na escola, eu estudei em uma escola pública, no meu ensino médio, né, no CIMIERE, que é uma escola de periferia, lá em Jaboticabal, inclusive. E no CIMIERE nós tínhamos uma dificuldade muito grande de ter professores de exatas, e nós queríamos passar no vestibular, né? Eu e um grupo de amigos queríamos estudar em universidades públicas, e nós sempre ouvíamos as pessoas dizendo que não, vocês são alunos de escola pública, aluno de escola pública não estuda em universidade pública. E a gente queria uma educação de qualidade. E aí eu, do Grêmio estudantil, nós começamos a questionar para que o Grêmio servia, então, né? Se o Grêmio só servia para colocar música na hora do recreio. E aí a gente começou a organizar as manifestações, a diretora ligava lá na casa da minha mãe e falava, Marta, a sua filha está organizando uma manifestação lá em frente à diretoria de ensino, né? E é muito interessante eu contar isso para vocês, porque o que acontece? Eu nunca, nesse momento, eu não lutava somente pelas questões relacionadas à deficiência. Inclusive, quando eu cheguei na universidade, passei em serviço social na Unesp de Franca e fui estudar, fazer serviço social, as minhas pesquisas, elas nunca foram relacionadas à deficiência, né? Eu já pesquisei sobre a situação dos trabalhadores no corte da cana aqui no Brasil, eu já pesquisei sobre os trabalhadores na laranja, né? E pesquisei sobre a questão do trabalho, e no final meu TCC foi sobre a configuração do trabalho no Brasil a partir da perspectiva do professor Ricardo Antunes, que é um sociólogo da Unicamp. Então, poucos momentos eu estudei e pesquisei sobre deficiência, acho que quase nunca, né, basicamente. Só quando eu era chamada por algum professor para falar sobre isso, questionada, né? É claro que na universidade lutava por acessibilidade, mas fazendo parte do movimento estudantil, eu tinha uma necessidade muito grande de me encaixar naquele espaço, né? E dizer, tipo, não, eu sou igual a vocês, eu sou uma pessoa como todas as outras pessoas. E aí, quando eu saí da universidade, vim para cá, para Ribeirão, para trabalhar no HC como assistente social aprimoranda, eu percebi, trabalhando na psiquiatria, o quanto aquelas mulheres, porque eu coordenava junto com um psiquiatra residente, um grupo de poesia. E nesse grupo de poesia, ele era basicamente composto por mulheres, né, em sofrimento psíquico, e essas mulheres, elas traziam poesias, ou poesias delas, ou poesias que elas achavam bacanas, né, e aí elas compartilhavam ali com o grupo. E foi através desse grupo, que inclusive foi a minha monografia do aprimoramento, que a minha monografia, ela é, né, o grupo de poesia como ferramenta para promover o protagonismo dos sujeitos.
que eu comecei a entender o quanto essas pessoas, elas também são invisibilizadas e excluídas, não só da sociedade, mas de todos os espaços que nós temos atualmente. E eu comecei a entender o que essas mulheres tinham de semelhanças com as minhas vivências e com as questões que perpassavam o meu cotidiano. E aí eu comecei a falar mais sobre deficiência, né? A me caracterizar enquanto uma mulher com deficiência que faz parte de um imaginário capacitista, machista, e foi aí que eu comecei a produzir conteúdo num canal do YouTube que se chama Quem Não Viu a Mayra Vê, que hoje ele não existe mais, ele existe, mas ele não existe porque eu não posto vídeos e eu botei todos os vídeos lá no privado. E aí eu comecei a produzir um conteúdo no Instagram, mas não só falando sobre deficiência, porque é sempre o que eu falo, né? Minha deficiência, ela não me define. Eu sou Mayra, uma mulher que tem outros anseios para além da minha deficiência. Então, é muito importante eu trazer outros temas. Então, eu falo sobre política, capacitismo e feminismo, né? E aí, quando tem temas relacionados, por exemplo, às questões da minha profissão, das minhas vivências, eu sempre posto. E quando tem temas relacionados à deficiência, eu posto. Então, desde cedo, eu tenho essa veia militante que minha mãe fala. Não, na verdade, essa maneira de se colocar, eu acredito. Eu esqueci o nome de vocês, perdão, meninas. A Bia eu sei, que a Bia tá falando. Beleza, Laura. Acho que essa questão que a gente tem de se colocar quando você é uma mulher jovem, a Samia sempre fala muito isso, inclusive, que está no meio de partidos políticos, que por mais que os companheiros leiam, falem que não são machistas, principalmente os homens mais velhos do sindicato, a gente acaba tendo que se colocar com muito mais firmeza, com muito mais certeza de que a gente sabe. Às vezes, até mesmo não sabendo das coisas, a gente tem que saber, porque esses homens o tempo todo eles estão testando, né, as nossas capacidades. Então acho que esse jeito de se colocar foi um jeito que eu fui aprendendo, né, em conjunto com as minhas participações nos movimentos sociais. Já sim, tem até uma entrevista que eu participei junto com o Gustavo Torniero, não sei se vocês conhecem, ele me entrevistou no ano passado, inclusive está lá no link da minha bio, no Instagram, depois se vocês quiserem ver. No ano passado eu fui uma das candidatas aqui em Ribeirão Preto, à vice-prefeitura, né, junto com o companheiro Mauro Inácio, que é um homem negro. E aí, o que aconteceu? Um político de direita, ao invés de atacar os nossos pensamentos, as nossas ideias, ele atacou a minha deficiência. Né? O pessoal postou uma foto minha num grupo daqui de Ribeirão Preto, junto com o Mauro Inácio. Né? E aí, o slogan da nossa campanha é olhar por um Ribeirão, né? Ribeirão para a maioria, nós tínhamos no ano passado. E a fala dele foi: mas como que eles vão dar um novo rumo para Ribeirão se essa menina não sabe nem para onde ela está olhando? Né? Primeiro que ele me chamou de menina, ele não disse nem uma mulher, é uma menina, por conta dessa questão da juventude. E segundo, que ele me atacou trazendo as questões da minha deficiência. Né? E aí, depois que nós denunciamos, entramos com processo no Ministério Público, na OAB, porque ele é advogado, além de tudo, ele disse: se eu soubesse que ela era ceguinha, eu não teria enchido o saco dela. Então, quer dizer, ele foi preconceituoso de diversas maneiras, e esse homem, esse político, ele é conhecido, ele é do Partido Cidadania, né? Ele é muito conhecido aqui em Ribeirão Preto por atacar as minorias, né? Ele ataca as mulheres, ele ataca as pessoas com deficiência, e ele não está nem aí para quem ele ataca. Né? Então, ele não falou da nossa posição política, ele não falou por nós sermos de esquerda, mas é sempre assim que as mulheres são atacadas, né? As mulheres são atacadas pela deficiência, ou são chamadas de loucas, né, de barraqueiras, ou é mimimi as questões que a gente coloca, ou também a gente não sabe o que está falando, né? Então é sempre assim, quando os homens
eles vão atacar, primeiro eles vêm na juventude e depois eles vêm na deficiência. E isso é muito triste, porque você não consegue fazer um debate qualificado com essas pessoas, né? Você não consegue trazer argumentos e nem discutir. Você tem que ficar o tempo inteiro se defendendo de ataques porque você é uma mulher com deficiência jovem. A gente entrevistou o Gustavo, sim, do nosso TCC. Ele foi ótimo. Eu acho que, inclusive, já até tá pronto o episódio com ele, né, Laura? Eu acho que sim. Legal, legal. Dessa campanha você não ganhou? Ou dessa campanha nós não ganhamos, mas nós fizemos uma campanha bem bacana aqui em Ribeirão e fomos bem votados, inclusive. Ah, que pena. Que não ganhou. A gente já sabia que nós não íamos ganhar, porque aqui Ribeirão Preto, como todas as cidades do interior paulista, né, são comandadas por governos de direita. Então, o prefeito atual, que é o Duarte Nogueira, que se reelegeu, né, foi ele que ganhou. Porque a gente sabe como que é o estado de São Paulo, né, governado aí pelo PSDB há muito tempo. Mas foi importante, acho que para nós colocarmos questões que as pessoas ainda não tinham a mínima noção. Atualmente você trabalha como assessora da Sâmia? Isso, é isso. Ah, legal. Eu já entrevistei a comunicação dela. Que legal. A Mila e o Gil? Eu acho que foi o Gil. Ah, que legal. Ele me recebeu, inclusive, na sala de vocês, lá na Câmara Municipal. Foi muito legal. Foi na época foi bem quando vocês ganharam, 2019. Isso. Ah, legal. Foi ótimo. E você traz assim políticas para mulheres com deficiência visual, programas assim, você poder compartilhar com a gente? Sim. Bom, a gente está com um projeto que ainda não saiu, inclusive, a gente está começando a escrever, que é sobre centros de especialidade para pessoas com deficiência, todas as deficiências, mas para as mulheres surdas, principalmente, porque eu sempre falo que a gente vive muito num nicho, né, Laura e Beatriz? As mulheres com deficiência de um lado, as mulheres surdas de outro, e eu não gosto muito dessa ideia de quadradinhos e caixinhas, né? Então, eu acredito que é muito importante nós termos políticas e pensar nessas questões de todas as mulheres com deficiência. Então, o que nós vamos fazer? Nesses centros, o objetivo é ter intérpretes 24 horas para que quando essas mulheres surdas elas precisarem fazer, por exemplo, uma denúncia na delegacia da mulher, ou ir ao banco, ou participar de algum evento, ou, por exemplo, nas questões da saúde, porque as mulheres surdas têm muita dificuldade de fazer denúncia por conta da falta do intérprete. Então, que haja, por exemplo, um telefone com chamada de vídeo, né, de WhatsApp, para poder ligar para essas pessoas e esses intérpretes estarem ali de plantão para falar com essas mulheres surdas. E aí, nesses centros, nós estamos pensando, né, desses centros também tem impressora braille, desses centros terem materiais para pessoas com deficiência visual, física, intelectual e auditiva, né, esse projeto ser um projeto amplo mesmo, para pensar nessas políticas. E no dia 21, inclusive, se vocês quiserem assistir, nós vamos ter uma live no perfil da Sâmia, que como a Sâmia está de licença, a gente está ocupando o perfil dela, postando coisas, fazendo lives, nós vamos ter uma live para falar sobre as questões das pessoas com deficiência e o capacitismo. Né? E aí, com essa ideia mesmo, de pensar projeto para essas mulheres com deficiência. E aí nós vamos ter a participação da professora Nay Guedes de Mello, da Luciana Viegas, não sei se vocês conhecem, que ela tem um perfil chamado Mamãe Preta Autista Falando, da Carol, do coletivo feminista Ellen Keller, de Mulheres com Deficiência, e da Amanda Lira, que é uma cantora, mulher com deficiência física, negra, que fala muito sobre essa questão das dificuldades que a mulher sofre na música, né? Então, o que eu tento fazer, gente, é trazer essa interseccionalidade, que é o feminismo que eu acredito. Eu não falo só sobre questões de pessoas com deficiência visual. Se todo mundo acompanhar o meu perfil, todo mundo vê que é um perfil muito mais aberto. Eu tenho muitos companheiros, por exemplo, com deficiência visual, que trazem muitos conteúdos relacionados só à pessoa
com deficiência visual. E aí, você conversa com esses colegas, eles não entendem e não sabem as particularidades de outras pessoas com deficiência, de outras mulheres com deficiência, principalmente. Então, eu tento, é claro que eu não sei de tudo, tem coisas, por exemplo, que a Ana Clara Muniz, que é uma querida, ela sempre fala comigo sobre a deficiência física, por exemplo, e eu não sei. E aí eu pergunto, e aí eu quero que ela me explique. Então, eu tento pensar projetos que acompanhem a totalidade, né? Então, não só para mulheres com deficiência visual. Não sei se vocês acompanharam que saiu o Atlas da Violência, e neste ano nós tivemos dados sobre a violência contra pessoas com deficiência. No ano passado, isso foi uma briga nossa. Nós fizemos um abaixo-assinado, a Sâmia, ela também trouxe projetos a respeito dessas questões do Atlas, então nós pedimos para que todos os formulários do DataSUS, não só do DataSUS, né, mas de outras plataformas também, que façam acompanhamento, tivessem a opção deficiência, para que nesse ano tivessem dados de pessoas com deficiência, porque sem dados a gente não consegue pensar política pública. Como que nós vamos pensar política pública sem os dados? Aqui em Ribeirão Preto também a gente está com o mandato do PSOL, né, na Câmara de Vereadores, o mandato do Ramon, todas as vozes, e na semana que vem nós vamos ter uma reunião com entidades e pessoas com deficiência para pensar projeto também para essas pessoas, né? E aí nós vamos trazer mulheres com deficiência intelectual da Ribidal, que é uma instituição que acompanha aqui crianças e adolescentes com síndrome de Down. Nós vamos trazer uma das professoras de uma escola de intérpretes, né, para falar sobre as demandas da pessoa surda. Nós estamos com contato com o pessoal da DEVIRP. Então, é necessário ampliar os projetos para a gente pensar em políticas públicas. Então, eu não fico só nessa caixinha de, sou uma mulher com deficiência visual, então eu só vou pensar que as mulheres com deficiência visual têm dificuldade de fazer denúncia, porque às vezes o policial ou a policial pedem para elas descreverem o agressor, por exemplo, né? Então eu tenho que pensar em todas as pessoas com deficiência. Bom, primeira coisa é a questão da história, né? Eu sempre falo, tem um autor que eu gosto muito que estudou sobre o nazismo, que é o Primo Levi, que ele fala que nós precisamos conhecer a história para entender as questões que perpassam, né? Então, historicamente, as pessoas com deficiência, meninas, elas sempre foram pessoas, eu acredito que vocês já devem ter lido para a pesquisa o coletivo a cartilha das meninas do coletivo Ellen Keller, o Emílio Figueira, a Ana Guedes de Mello, essas pessoas que eu estou citando que escrevem a respeito da deficiência. Eu mesma, que tenho um artigo que fala sobre o que é capacitismo, que inclusive depois, se vocês quiserem ler, está lá no link da minha bio no Instagram. Historicamente, as pessoas com deficiência, as pautas delas foram muito individualizadas. Foram pautas caritativas. Né? Primeiro, a pessoa com deficiência era vista como aquela figura do demônio, aquela pessoa que era possuída, aquela pessoa que era jogada nas rodas dos enjeitados, né, que a gente chamava. Se você lê, por exemplo, o movimento político das pessoas com deficiência, do Emílio, ele traz esse surgimento da história e como essas pessoas eram tratadas. Né? Depois, em alguns países, essas pessoas elas eram endeusadas, principalmente as mulheres com deficiência que tinham lesões, né? Se a gente vê, por exemplo, as múmias do Egito, que eram retratadas, às vezes amputadas, né? Que eram tidas ali como deuses, e essas pessoas tinham uma deficiência. E logo depois, nós voltamos com a questão caritativa. As pessoas com deficiência eram colocadas em instituições de caridade, eram trancafiadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem as histórias, tem um livro que eu gosto muito, do Andrew Solomon, que se chama Longe da Árvore. Esse livro é
fantástico. É um livro muito grande que traz diversas questões, não só sobre pessoas com deficiência, mas como pessoas que cometem assassinato, pessoas trans, em uma abordagem muito bacana. E ele fala sobre essa questão, né, de como eram as instituições dos Estados Unidos que prendiam pessoas com deficiência. E por que eu digo prendiam? Porque essas instituições não acolhiam. Eram instituições que as pessoas com deficiência ficavam trancadas, na maioria das vezes, sem ver a luz do sol, eram rodeadas de fezes, de vômitos, comiam mal, na maioria das vezes morriam, sem poder ver a família. E a gente não tem coisas muito diferentes aqui no Brasil, Laura e Bia. Nós temos, por exemplo, o livro da Daniela Arbex, né, que fala sobre o Holocausto brasileiro. Então, onde eram dadas as pessoas com deficiência? Eram dadas lá para Minas, né, lá para Colônia, para o hospital morrer também. Se a gente pega, por exemplo, os retratos dessas pessoas com deficiência, é a mesma coisa. Né, os mesmos retratos de pessoas rodeadas de fezes, que comiam mal, que não tinham a presença da família, que eram enjeitadas, né? Então, o modelo social, ele é muito atual no Brasil. A gente tem muito que avançar ainda nesse modelo social, né? Para entender que, para além da deficiência, nós temos pessoas. O modelo médico de que a pessoa com deficiência ela ainda tem que ser curada, ela ainda tem que receber caridade, ela ainda tem que ter suas pautas muito individualizadas. Então, por exemplo, às vezes as mães com deficiência, principalmente depois da aprovação, né, entre muitas aspas, do decreto 10.502, né, que o ministro da Educação está dando cursos de como gestores podem implementar o decreto 10.502 nas escolas, a gente ouve muita reclamação das mães. Ah, porque eu não estou conseguindo mais fazer matrícula do meu filho na escola regular, e aí a gente pensa, a gente sempre fala, mas e aí, como que nós vamos transformar essa pauta individual numa pauta coletiva? Porque se tem você, de mãe, que não está conseguindo fazer a matrícula do seu filho, outras mães também não conseguem. Então, meninas, a gente tem que muito avançar a respeito disso. A primeira coisa que eu acredito é coletivizar essas pautas. É trazer essas pautas para o imaginário social. É conviver com pessoas com deficiência. Então, se você... A gente está discutindo isso sobre o decreto 10.502 da educação especial, né? Não é que nós queremos destruir as escolas especiais. Muito pelo contrário. Elas têm que continuar existindo. Só que você não pode jogar todas as crianças com deficiência na escola especial para conviver somente com pessoas com deficiência, e você não pode deixar de investir na educação pública e investir em professores de apoio para estar com essas pessoas com deficiência nas salas, e você não pode também deixar que o Estado não invista na sala de recurso. A sala de recurso ela precisa existir, mas ela precisa existir com equipamentos novos, ela precisa existir com pedagogos e psicopedagogos formados e atualizados a respeito das pautas que as pessoas com deficiência discutem. Porque nós temos agora os adolescentes com deficiência, que são, por exemplo, adolescentes que estão inseridos nesse mundo tecnológico. Então, é necessário investir em educação pública, de qualidade, em sala de recurso, para que a escola especial não vire um depósito de pessoas com deficiência. Porque se ela vira um depósito de pessoas com deficiência, quando que a Beatriz e a Laura vão conviver com pessoas com deficiência? Só na universidade? Mas será que se essas pessoas com deficiência estarem só na educação especial, nas escolas especiais, elas vão chegar na universidade? Ou elas vão chegar no mercado de trabalho? Né? Então, como eu falei para vocês na pergunta anterior, para a gente pensar política, a gente precisa de dados. Para a gente pensar em dados, a gente precisa de pessoas com deficiência falando sobre isso, pesquisando sobre isso, né? Então, os dados de violência contra pessoas com deficiência, eles foram tão alarmantes mesmo com as dificuldades dessas mulheres e homens fazerem denúncia. Né? Hoje à tarde, o companheiro me mandou mensagem falando, Mário, eu preciso da sua ajuda, porque tem um companheiro do... não vou falar o nome para não ser antiética, né? Mas tem um companheiro de um grupo que está sendo violentado em casa pela família e eu preciso saber em que delegacia que ele pode fazer um BO. E se ele pode fazer um BO online. Né? E aí eu orientei esse companheiro, perguntei se esse menino tinha acesso à internet, porque na maioria das vezes as pessoas com deficiência, elas estão trancadas em casa e a gente nem sabe o que está acontecendo. Né? A gente está passando por um momento tão difícil, meninas, da pandemia,
que é esse momento de quarentena, e a gente ouve muita gente falando, nossa, porque, né, eu tô de quarentena, eu não aguento mais essa quarentena, ai, trancada em casa, não sei o quê. Cara, as pessoas com deficiência, elas sempre estiveram de quarentena, né? A gente sempre fala que inclusão não é chamar para festa, inclusão é tirar para dançar. Né? Então, não dá para você pensar na questão da inclusão se você não convive. Se o seu amigo com deficiência, por exemplo, se você vai à praia e você não convida seu amigo ou amiga com deficiência, porque a praia não é acessível. Né? Se você vai a uma festa, eu tenho muitos relatos de mães de crianças autistas que falam que depois que as crianças nasceram, elas nunca mais foram convidadas para a festa de aniversário. Né? Então, você isola, você deixa sem rede de apoio, e você não convive. Então, a primeira coisa é conviver. Às vezes as pessoas me fazem umas perguntas que aí o pessoal fala, Mayra, como que você tem paciência para responder? Eu falo, gente, eu tenho paciência para responder porque ninguém convive com pessoas com deficiência. São poucas as pessoas que têm a convivência na escola, no shopping, no mercado de trabalho. Né? Então, a gente precisa avançar muito sobre essas questões. Eu acho que uma coisa também importante de dizer é os próprios movimentos de pessoas com deficiência precisam se unir mais. E não quero dizer isso para culpabilizar o movimento, mas sim para as pessoas pensarem como que a gente precisa fazer para se engajar nesses movimentos sociais, né? Então, por exemplo, se acontece alguma coisa com uma pessoa LGBT, no outro dia, gente, as redes sociais estão todas movimentadas, as ruas estão movimentadas, e está todo mundo falando, e todo mundo gritando, e todo mundo manifestando. Acontece uma coisa com a gente, poucas pessoas apoiam, poucas pessoas falam sobre isso. Não sei se vocês lembram de uma campanha que a gente fez, eu, a Isadora, do Olhar Cotidiano, o Gustavo Torniero, o Gabriel, do Seu Direito Inclusivo, a Milena Rodrigues, do Me Inspira, quando o Instagram atualizou e ficou totalmente inacessível para os nossos leitores de tela para fazer as lives, né? E aí a gente fez a campanha, que foi muito bacana, inclusive. Nossa, foi muito legal essa campanha, eu me lembro com saudade dela, que era a campanha Cego Também Faz Live, né? As hashtags, uma delas era Cego Também Faz Live, hashtag Instagram Acessível, e eu não me lembro a outra hashtag. Eu iniciei essa campanha junto com o Gabriel, quando a gente percebeu e o Instagram estava totalmente inacessível. Eu falei, Gabriel, o que nós vamos fazer, cara? Porque o Gabriel adora fazer live, né? O Gabriel, Seu Direito Inclusive, não sei se vocês conhecem, ele ama fazer live. Atualmente ele não faz tanta live porque ele está estudando para a OAB, né? Mas antes fazia live todo dia naquele perfil. E aí eu falei, gente, como que você vai fazer live, Gabriel? E aí a gente criou o grupo com os meninos, a gente fez paródia. Eu lembro que a paródia era uma letra da Marília Mendonça, que a gente queria muito que a Marília visse essa paródia, que era, como que é? Deixa eu também postar story, deixa eu fazer live no Instagram, não enxergo, mas também quero poder postar um conteúdo para você. Gente, eu canto mal, não fui eu que cantei, a gente só ajudou a escrever. E aí foi muito legal, porque essa campanha chegou no pessoal do Instagram, no Facebook, muita gente apoiou a campanha. Mas, assim, foi a primeira vez que eu vi uma campanha fazendo tanto sentido assim, porque nunca tinha dado certo as outras campanhas. As pessoas nunca tinham... Tanto que, quando o Felipe Neto fez piada capacitista, a gente tentou fazer um manifesto junto com o pessoal lá da Organização de Cegos do Brasil, a gente fez campanha, e essa campanha não chegou ao Felipe Neto. E ele, assim, ele continua sendo capacitista. Ele continua fazendo piadas capacitistas. E o Felipe Neto é um menino desconstruído, né, gente? Ele fala de tantas coisas, mas ele continua ainda chamando as pessoas de retardadas, né? Então, é isso, sabe? É apoiar, né? Eu falo que não basta ser anticapacitista. Você tem que apoiar a luta anticapacitista. Você tem que ser um aliado nessa luta, né? Então, é necessário a gente consumir conteúdos de pessoas com deficiência e engajar, porque se a gente sabe que o engajamento é tão importante, é tão necessário, a gente precisa engajar nesses conteúdos, a gente precisa compartilhar, a gente precisa mostrar para os nossos colegas o que as pessoas com deficiência estão falando sobre capacitismo, sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre sexualidade, claro. Uma vez uma mulher me perguntou assim, nossa, mas cego também é gay? Cara, claro! Eu falei, claro que é! Claro que é. Então as pessoas elas acham que a gente que nós somos anjinhos, que nós somos pessoas as pessoas com deficiência, elas ainda ficam na época de 1920 ouvindo o jogo de futebol no radinho, né? As pessoas ficam
Nossa, mas você consegue mexer no computador, no celular? Então, assim, é um imaginário muito distante. Mas é isso, gente, eu falo demais. Vocês deixarem, ó, fala até amanhã. Uhum. Uhum. Que legal. Bacana, bacana. Inclusive, a gente entrevistou pessoas LGBTs, que é mais pro nosso episódio de amor e sexualidade. A gente conversou, enfim, com 2 casais. A gente conversou depois só com um, porque, enfim, a outra pessoa que ele se relaciona não quis aparecer, enfim, né? Mas ele é pansexual, então a gente conversou com ele, ele é deficiente visual. Que legal. Foi legal. Então, assim, a gente quis e quer trazer isso tudo que você falou. Então, pode falar à vontade. Que tá ótimo. E nesse episódio, a gente, só para você saber, porque você abriu bastante a nossa mente, a gente vai ir na delegacia da pessoa com deficiência. Por quê? Porque a gente também quer trazer, e a gente pesquisou, que existe, né, dados, e é um dados até um pouco alto, mulheres que são deficientes visual, que são vítimas de assédio, né? Então a gente quer saber como funciona esse processo. E você já deu uma abertura dizendo que é algo bem difícil, não tem tanto acesso assim. Então a gente já vai questionar eles por que não tem, né? Como que é? Já vai ser. A gente vai fazer essa entrevista na quarta-feira, inclusive. Ah, legal. Depois vocês me Porque a nossa dúvida é como elas fazem para identificar, né? Assim, eles pedem para elas descreverem como. Então, assim, surgiu essa dúvida nossa, porque não é uma realidade nossa. Então, a gente quer abordar isso no episódio também. Não sei se você sabe me dizer se você conhece casos de mulheres que foram vítimas. Pode ser no geral, tá? Pode falar no sentido de deficiência. E como que foi para fazer essa denúncia, como que é, porque, enfim, já é difícil ser mulher, ainda mais quando não tem os recursos, né? Sim. Bom, se a gente pega o Atlas da Violência de 2021, como eu falei para vocês, os dados de violência e assédio contra pessoas com deficiência, eles são altos. Eu não tenho todos os dados aqui de cabeça, né? Mas, por exemplo, se a gente faz um recorte de gênero,
entre homens e mulheres com deficiência, as mulheres, elas sofrem mais assédio. E elas sofrem mais abusos, inclusive. Se a gente pega, por exemplo, os dados entre meninas e mulheres com deficiência, a gente tem um dado muito assustador que as meninas de 9 a 17 anos, elas sofrem abusos. Tem um dado da ONU que ele fala que 40 a 68% das meninas e mulheres com deficiência sofrem abusos antes mesmo dos 18 anos. E o Atlas, meninas, ele confirmou isso, né? O Atlas, ele diz que essas mulheres com deficiências e meninas com deficiência, elas sofrem abuso. E a maioria desses abusos é dentro de casa, e é o que é mais assustador, né? E esses abusos, eles vão ocorrer por quem? Eles vão ocorrer pelos cuidadores, eles vão ocorrer, às vezes, pelos próprios irmãos, e eles vão ocorrer pelos parceiros. Então, é muito difícil, por exemplo, quando uma menina com deficiência visual, ela sofre abuso do próprio pai ou do próprio irmão, e ela não tem como denunciar. E é por isso que a escola ela tem um papel fundamental. E é por isso que aumentaram os casos de abuso na pandemia. Porque essas meninas não estavam indo para a escola. Né? E se elas não estão indo para a escola, a única rede de apoio delas acabou. Né? Então a gente precisa pensar muito sobre isso. E sobre a delegacia, infelizmente, é totalmente inacessível. Né? Nós não temos profissionais, e eu não os culpo, porque eles são trabalhadores também, né? Capacitados para atender pessoas com deficiência. Isso é muito ruim, de pedir para a vítima descrever o agressor. Porque na maioria das vezes a vítima ela não sabe como é esse agressor. A gente sabe que no momento aqui em que nós três estamos conversando, uma mulher ela está sendo assediada, estuprada e assassinada no Brasil. Né? O Brasil é o 7º país mais perigoso para você viver sendo mulher. Né? Então, essas mulheres com deficiência, às vezes andando na rua, isso acontece muito, gente, de você estar andando na rua e vem um cara te puxando assim pelo braço, pegando no seu braço e falando que vai te ajudar. Então, o nosso corpo, ele é um corpo que acaba sendo um corpo público. E aí, se um cara desse que tá falando que quer ajudar uma mulher com deficiência visual, ele assedia, ele estupra, ninguém vai ficar sabendo. Porque a gente não vai saber. Eu não vou saber. Eu sou uma mulher que tem 5% de visão. Eu não enxergo cores. Eu não vou saber como que esse cara é, se ele é loiro, se ele é um cara negro, se ele é um cara alto ou baixo, com certeza vai dar para eu saber. Né? Mas eu não vou saber as características todas físicas dele. Então, a polícia ela precisa ser treinada e capacitada para acolher essas pessoas com deficiência. Não só para acolher pessoas com deficiência, né, gente? Vocês sabem, sendo mulher, o quanto é difícil, o quanto é vexatório você ir numa delegacia fazer uma denúncia. Então, você imagina, se eles não estão preparados para atender mulheres, imagina mulheres com deficiência visual. Então, isso já aconteceu várias vezes comigo. Não de ser assediada, gente, assim, de ser estuprada, né? Assediada sim, mas ser estuprada nunca. Graças às deusas, né? Mas já aconteceu várias vezes de eu estar andando na rua e os caras virem me puxando pelo braço e dizendo, e tipo, sem perguntar se eu queria ajuda. Né? Uma vez, eu estava chegando aqui em Ribeirão para trabalhar, não conhecia a cidade, aí eu fui ao banco sozinha, né? E aí, gente, um senhor, coitado, ele me puxou pela bengala, assim, e na época, Gertrudes é a minha bengala, né? Na época, a Gertrudes, ela ainda era um pouco velhinha, não tinha a Gertrudes filha, só tinha a Gertrudes mãe. E aí, o que aconteceu? Ele puxou a bengala, assim, ela arrebentou. Eu falei, puta que pariu, vou ser assaltada. Eu falei, caralho, meu Deus do céu, e saí correndo. Aí eu só escuto esse velhinho falando assim, nossa, esse povo com deficiência é tudo mal educado. Aí eu falei, putz, eu vou ter que voltar. Aí eu voltei, expliquei para ele com toda a paciência do mundo. Falei, olha, o senhor não pode puxar pela parte de baixo da bengala, que a parte de baixo é onde a gente coloca na rua, é o roller da bengala. E se isso acontece, quebra, e se for uma pessoa menos paciente, o senhor vai levar um xingo, né? Porque eu não xinguei ainda, eu saí correndo, morrendo de medo. Aí ele pediu desculpas, né? Falou que nunca mais ia fazer isso, que ele não sabia como fazer. Então, gente, tem uma outra coisa que eu não falei para vocês. Esse é o imaginário da pessoa, que a gente tá sempre precisando de ajuda, né? Ah, já que essas pessoas estão sempre precisando de ajuda, vou fazer uma caridade ali, vou ajudar. Mas tem gente que não quer fazer caridade, tem gente que quer se aproveitar. Então, a gente precisa de parceria, a gente precisa da rede, a gente precisa fortalecer essa rede.
E com esse governo atual que a gente não consegue fortalecer a rede, porque cada vez mais nós não temos investimentos para as políticas sociais públicas, né? Então, como que nós vamos capacitar esses profissionais se nós não temos políticas para isso? A gente tem um projeto, não sei se vocês já ouviram falar, as meninas, eu acho elas muito bacanas, eu não participo pela minha falta de tempo, que é o projeto Caliandra, aí em São Paulo, que traz muito essa necessidade de fortalecimento da rede. E a gente também tem um projeto que chama Mães da Brasilândia, e tem um grupo de mulheres, não sei se vocês seguem no Instagram, que chama Vozes Femininas. Elas são ótimas. E eu estou pensando até em conversar com elas para nós pensarmos em mais políticas para as mulheres com deficiência, porque elas têm esse projeto do Mães da Brasilândia, e é muito bacana. Então, são mulheres, mães, mulheres com deficiência, falando sobre a ética do cuidado e pensando como melhorar a participação social e o enfrentamento à violência, né, contra mulheres com deficiência, mulheres e meninas. Então, a gente precisa pensar nesses projetos, é necessário a gente falar sobre isso, e é necessário também que os grupos e movimentos feministas entendam que essas mulheres, elas precisam ser acolhidas. Eu vou mandar para você, Beatriz, para você passar para a Laura um texto que eu vou publicar no site do Juntas agora, ainda não saiu, mas eu vou passar para vocês. Por favor, não compartilhem em lugar nenhum antes da gente publicar, mas só para vocês duas lerem, falando um pouquinho, trazendo um pouquinho dos dados do Atlas e falando sobre qual é a principal tarefa do movimento feminista, é enxergar as mulheres com deficiência como mulheres. Entender que como mulheres negras, mulheres trans, mulheres gordas, mulheres lésbicas, nós também somos todas essas mulheres e junto com o capacitismo, a gente sofre o machismo, o racismo, a transfobia, a lesbofobia, a gordofobia, né? Então é necessário os movimentos. Tem muitas companheiras com deficiência que dizem que não são feministas. Aí eu pergunto, gente, mas como assim, cara? Vocês não são feministas, mas vocês falam tudo que as mulheres feministas falam. Elas me respondem, Mayra, a gente não é feminista porque o movimento feminista não incorpora as nossas pautas. A gente não é feminista porque quando nós vamos falar nesses espaços, a gente se sente silenciada, né? Então, eu me considero uma mulher feminista. Só que eu tenho que discutir tanto, mais tanto, mais tanto, que às vezes eu me canso, né? Eu tenho que falar tanto sobre essa necessidade de trazer as mulheres com deficiência. Uma vez, gente, a gente foi fazer uma reunião para o 8 de março aqui em Ribeirão Preto, e as mulheres me inventam de fazer reunião numa casa de show que a gente tem aqui, que chama Armazém Baixada. E aí, nessa casa, é uma escada enorme para subir. Eu falei, gente, mas vocês não pensaram como que a pessoa com deficiência, como que a mulher com deficiência visual vai subir esse tanto de escada? A mulher com deficiência visual até consegue, mas como que uma mulher cadeirante vai subir esse tanto de escada? Né? Então, não é pensado nessas mulheres. Há pouco tempo nós começamos a discutir o capacitismo e o feminismo, né? Há pouco tempo a gente consegue falar sobre isso nos espaços, né? E eu acho que é isso, assim. Acho que depois que vocês fizerem essa entrevista, vocês me contem o que eles falaram, porque eu sinto muita necessidade ainda de abrir um diálogo com a Delegacia da Mulher, por exemplo, com as delegacias, né? Mas, infelizmente, é muito difícil você chegar nesses espaços, né? Tá certo. Nossa, você deu uma aula pra gente. Tem nada, gente. Claro que não. Que incrível. Compartilha sim, pode deixar que a gente não vai compartilhar. E sobre o ato da violência, é porque teve um dado que chamou mais atenção, que foi a questão com os negros, né? Eu acho que isso foi o que teve mais destaque. Eu trabalho em jornal e eu lembro que a gente deu toda a matéria, mas o que mais foi no foco foi com as pessoas negras. Mas também, pelo que eu percebi, foi o Atlas que teve mais índices de violência. Então, ou seja, cresceu, é algo que cresceu. Isso é assustador, né? As mulheres em geral, a gente sabe que houve um aumento de violência, né, na pandemia. Infelizmente, essas mulheres, elas acabaram, né, estando presas dentro de casa com os próprios agressores. E aí você imagina, numa situação de desemprego, de fome, de carestia, né, o preço do arroz, do feijão, e ainda... Peraí, gente, que tá avisando que a nossa reunião vai acabar.
Beleza. Então, a gente tem um presidente que fala que ao invés de comprar feijão, o brasileiro tem que comprar fuzil, né? Então, o que acontece? O brasileiro se armando com esses homens com armas dentro de casa, as mulheres, elas ficam mais vulneráveis. Isso que você falou é assustador. Então, por exemplo, se a gente faz um recorte de raça, mulheres negras com deficiência, elas estão mais propensas a sofrerem violência que as mulheres brancas, né? Então, nós temos dados do Atlas seríssimos, que agora o que nós vamos fazer com esses dados, né? A gente precisa pensar políticas, a gente precisa pensar campanhas. Aqui, nas comunidades em Ribeirão Preto, nós tivemos casos de mulheres que foram assassinadas na frente dos filhos, né? Que foram assassinadas na frente das amigas, inclusive. A gente tem uma mulher aqui na comunidade Nazaré Paulista, que é uma comunidade muito grande, que tem mais de 800 famílias, uma ocupação, né? Que uma das mulheres que é líder da comunidade, ela está tendo que fazer tratamento psiquiátrico, porque ela viu a amiga sendo morta, esfaqueada na frente dela. Né? Então, a gente tem um país machista, um país racista, e a gente tem um presidente que aplaude isso tudo e que não pensa políticas. A gente tem uma ministra da Família e dos Direitos Humanos que fala de Jesus na goiabeira, que fala que as mulheres vítimas de estupro não podem abortar. Então, a gente precisa realmente avançar no que tange aos direitos e no que tange às políticas públicas. As pessoas com deficiência, desde que o governo Bolsonaro, que se dizia o governo da inclusão, assumiu o poder, nós tivemos diversas tentativas de retirada de direitos e destruição. Né? O que foi? No dia 3 de dezembro, a lei de cotas. Né? E nós fizemos aí vídeos falando sobre o desmonte da lei de cotas. Aí depois, mudanças e alterações no BPC. Aí depois, decreto 10.502. Né? Então, a gente, assim, foi o governo da destruição, realmente. Gente, eu nem sei se eu posso falar tudo isso. Eu tô falando tão mal, nossa senhora, do Bolsonaro. Eu nem sei se eu podia falar isso na entrevista de vocês. Claro que pode. Ah, eu tá. odeio ele. Se quiser, eu te dou um microfone e a gente fica falando mal dele, porque se é a primeira pessoa que eu odeio no mundo, é ele, depois vem o resto. Ai, que bom, gente, que bom. Então, não bolsominions. Então é isso, acho que esses dados assustadores e alarmantes que nós tivemos no Atlas, eles vieram graças a esse presidente misógino e machista, né, que nós temos, que não pensa política para essas mulheres. E aí não pensa nem falar sobre capacitismo, né, como dirá sobre feminismo, porque as feministas, elas são mulheres que não são as mulheres do lar, né? As mulheres tipo Damares, tipo a primeira-dama, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre essa questão de representatividade. Mas eu acredito que isso não vai dar tempo de eu falar agora, nesse momento do Meet que a gente está. Mas qualquer coisa a gente cria uma sala. Porque eu ouço muitas pessoas falando, gente, sobre a representatividade das pessoas com deficiência, né? E eu faço uma leitura que é a mesma leitura que a professora Anaí Guedes de Mello faz, que não dá para a gente falar somente da representatividade de uma maneira liberal e vazia, né? Então, eu sigo, por exemplo, um feminismo que não é um feminismo liberal, né? O feminismo dos 99%, não sei se vocês já ouviram falar, tem um manifesto, inclusive, sobre isso, que é um manifesto escrito pela Titia Rusa, pela Nancy Fraser e pela Batasha Ha. E elas são mulheres que falam que não dá para a gente pensar o feminismo sem fazer um recorte de gênero, raça, classe, etnia, deficiência e etariedade, inclusive, para pensar nas mulheres idosas. Né? Então, se a gente fala sobre as questões da representatividade, a gente vê, por exemplo, que a Damares está lá sendo mulher, só que ela não pensa políticas para as mulheres. Então, não basta ser mulher para ocupar um espaço. Você tem que ser mulher. É claro que você, por exemplo, não precisa ter as mesmas ideologias que eu. Né? As mulheres do PSB, por exemplo, são mulheres mais contidas, né? São mulheres que trazem as questões de gênero, mas de uma maneira mais liberal, mas que tem todo o meu respeito. Né? Que são companheiras que estão fazendo um debate a respeito dessas questões. Agora, a Damares não está. E aí, trazendo uma questão da pessoa com deficiência visual, gente, eu fui muito criticado por várias pessoas quando o Cláudio Panoeiro assumiu a Secretaria da Segurança, né? Não sei se vocês conhecem, o Cláudio é advogado,
cristão, do jeitinho que o Bolsonaro gosta, mas tem deficiência visual. É um homem branco privilegiado de classe média. Aí ele assumiu a secretaria e todo mundo falou: ai, meu Deus, que avanço, nossa, porque que maravilha que esse homem. É claro, as pessoas com deficiência visual de direita, né? Porque as de esquerda também me ajudaram a criticar o Cláudio. E aí, gente, o povo desceu além em mim, porque eu falei desse Cláudio, falei mesmo. Eu falei, gente, não é porque o Cláudio tá aí que o Cláudio vai deixar de ser a pessoa que ele é. Preconceituosa, machista, branca, heteronormativa, né? E não é porque ele é uma pessoa com deficiência que ele é um santo, cara. Ele não é um santo. E aí todo mundo falou que ele é merecedor, o Cláudio, um exemplo de superação. E aí que entra a representatividade vazia. Cláudio está lá, Bolsonaro se utiliza das pessoas para dizer que, nossa, meu governo é um governo plural, temos lá uma mulher indígena traidora de classe, falando que não existe marco temporal, que não existe invasão de terra indígena, que não existe desmatamento, né? Falando das mulheres amazônicas, trazendo notícias falsas a respeito dessas mulheres, né? Que inclusive a nossa deputada Vivi Reis, da bancada do PSOL, faz muito essa denúncia, né? De como essa mulher indígena é vendida. Então, ele se pauta em um governo da diversidade, mas que na verdade é uma mentira. Né? Então, eu não acredito, gente, que pessoas com deficiência elas têm que ocupar todos os espaços. Óbvio, elas têm que conquistar esses espaços e elas têm que estar neles. Mas depende, porque alguns espaços não é muito bom que a gente esteja. Eu não vou me vender, por exemplo, para estar em um espaço só porque eu quero que as minhas pautas sejam garantidas. Eu não vou ficar do lado do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro fazendo discurso em libras só porque eu quero ganhar mais dinheiro. Então, a gente precisa pensar muito nisso. É necessário pensar nessa questão da presença das mulheres na política. Né? Então, eu não vou estar na política só falando a respeito da minha pauta de uma maneira identitarista. Eu preciso entender o quanto que o capacitismo ele se interliga com o capitalismo. E como os nossos corpos para o capitalismo, eles são corpos descartáveis. É necessário que eu faça um discurso amplo para pensar política para as pessoas com deficiência, como eu falei para vocês nas outras perguntas. E aí é isso, gente. Eu falei demais de novo. Não, a gente. Beleza, que horas são, gente? Que eu nem. Olha. Ah, tá. Não, beleza. Não tem. Tá A bom. gente entrevistou um grupo de maquiadoras, né, que ela dá aula de maquiagem para mulheres com deficiência visual, e esse grupo foi fazer a maquiagem da Michelle Bolsonaro, diz ela. Você falou agora, eu Quem que é, lembrei. gente? Eu não sabia disso. Uhum. Quem que é esse grupo? Não um grupo, né? As alunas dela foram fazer, no caso. Ah, que bacana. Que bacana não, né? Que bacana que ela faz esse curso de maquiagem. Ela até pediu desculpa. Ela falou assim: olha, não, eu não gosto nem nada, mas eu achei legal porque elas foram convidadas para fazer maquiagem. Não, tipo assim, a gente. Não, coitado da Michelle, né? Ai, gente, a gente tem um podcast, inclusive, falando sobre deficiência. Não sei se vocês já assistiram. Chama Sentidos da Beleza, do Tássio, do Herdeira da Beleza. Não. Ai, gente, é maravilhoso, porque a gente é maravilhosa, né? É eu, Isadora e Milena Rodrigues falando sobre maquiagem. Isadora do quê? A Isadora é do Olhar Cotidiano. Eu não acredito que vocês Não, não o entrevistaram sobrenome ela. dela. Isadora Nascimento. Ai, eu tô tentando falar com ela para ela entrevistar, para que eu entrevistasse ela e ela não me responde. Ela é ridícula, eu vou mandar uma mensagem para ela. Porque Ai, a gente queria gente. entrevistar ela. Ah, eu vou falar para ela largar de ser estrelinha e falar com vocês. Vocês mandaram mensagem e e-mail para ela? Eu mandei um e-mail, ela super topou e passou o WhatsApp dela. Aí eu entrei em contato com o WhatsApp, ela não me respondeu mais. Ah, que bandida. Não, eu vou falar com ela, pode deixar. Eu vou te mandar o outro link, tá? Beleza, gente. Eu vou sair daqui então.
Chocada. Esse episódio vai render muito, porque se a gente não conseguir a Isadora, mas só ela e a delegacia, já vai confrontar muito, porque ela tá falando uma coisa, a delegacia vai falar totalmente outra. Você quer apostar quanto? Ela vai entrar. Peraí. Oi, voltamos. Sabe o que eu queria pedir para vocês, meninas, rapidinho? Se eu posso pegar água, porque eu falei. Claro, Tô aqui, ó, sem água, sem nada. Peraí que eu já volto rapidinho. Só sair do lado. Sua configuração de áudio está gerando eco. Acesse o menu mais opções para resolver o problema. Está gerando eco. Puta. Não, então, eu pensei da gente separar em dois, porque, sei lá. Foi quanto tempo a gravação já? Verdade. Falei pra Laura que nosso episódio vai ser todinho você. Voltei, gente. Pronto, peraí. Ai. Pronto, gente. Comentei com a Laura que nosso episódio vai ser todinho você. Depois eu posso pegar imagens suas nas suas redes sociais. Se você Claro. puder mandar a sua na câmera, enfim, trabalhando. Posso. Acho que lá tem, né? Eu dei uma olhada. Nas minhas redes sociais, se tem? Acho que tem. Tem uma que eu tô no computador com o notebook falando sobre audiodescrição. Acho que tem uma que eu tô dando uma palestra no curso das PLPs falando sobre violência. Tem uma foto e um vídeo, inclusive. Legal. Eu posso usar porque como a gente está fazendo uma websérie, a gente quer mostrar imagens também, não vai ficar só entrevista. Uhum. Eu tô pensando se tem minha com a bengala. Eu acho que tem, acho que deve ter umas mais antigas. Você pode dar uma olhadinha lá e procurar. É que na câmera eu não tenho nada, quase, porque como eu tenho muita coisa da Sâmia, aí as coisas da Sâmia acabam enchendo minha galeria. As minhas coisas, gente, não tem. Agora, da Sâmia. A da Sâmia tem milhares. Eu votei nela. Ai, que legal. Fico muito feliz. Eu lembro. Ela vai se candidatar novamente, viu, gente? Então. Ela não ia se candidatar à prefeitura? Não. Não? A gente. O Guilherme Boulos se candidatou à prefeitura. Não sei se Isso. é o Boulos. E agora ele se candidata a governador do estado, né? Uhum. Mas a Sami não vai se candidatar à prefeitura, não. Não, achei que ela ia se candidatar. Porque, né? Não precisa mudar. Não vai, não. Mas é bom. Bom, a Laura ia te fazer uma pergunta, né? Aí, sim. Uhum. 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 Ah, boa, Laura. Bom, o capacitismo, em linhas gerais, o que ele é? Ele é o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência. Inclusive, hoje eu falei nos meus stories lá sobre capacitismo, porque não sei se vocês viram, eu postei na quarta-feira um meme que as pessoas fizeram, a gente não sabe ainda que página que fez, a gente está tentando descobrir, um meme que as pessoas fizeram comparando os eleitores bolsonaristas às pessoas com deficiência, dizendo que eles eram burros, tinham deficiência intelectual. Inclusive, esse meme deu o maior
reviravolta ali nas minhas redes sociais, o pessoal curtiu, comentou bastante, compartilhou, né? E eu achei que foi muito interessante porque as pessoas acharam isso um absurdo, que eu também achei, né? Então, o capacitismo, o que ele é? Esse preconceito, essa discriminação que eu falei para vocês contra pessoas com deficiência, partindo de um pressuposto que os corpos de pessoas com deficiência, eles são menos capazes, eles são corpos descartáveis, como eu falei para vocês, né, na nossa pergunta anterior, e eles são corpos que não vão chegar a lugar nenhum. Então, é por isso que a gente associa a deficiência a uma coisa ruim. Eu tenho um artigo que eu escrevi para a revista Movimento, que chama O que é capacitismo. Tá lá no link da minha bio, no Instagram, para quem quiser ler, é bem bom. Naquelas, né? Não foi porque que eu escrevi, foi porque, de uma maneira básica, eu explico o que é o capacitismo. E o capacitismo ele pode se expressar de uma maneira explícita, né? Como eu falei para vocês, você dizendo que a pessoa com deficiência não pode fazer isso, a pessoa com deficiência é incapaz, a pessoa com deficiência não pode sair de casa, a pessoa com deficiência tem que ser tutelada pela família, né? Ou ele pode ser visto de uma maneira implícita, que é aquela questão que eu falei para vocês do exemplo de superação. Então, já que eu não posso sair de casa, eu, Mayra Ribeiro, que sou uma mulher cega, não posso fazer as coisas, se eu faço, eu sou tida como uma heroína, eu sou tida como uma pessoa melhor que as outras, um exemplo de superação, a melhor pessoa desse mundo. E aí, o que acontece, gente? O capacitismo desumaniza a pessoa com deficiência. Porque se você é herói, você não tem defeito, né? E claramente as pessoas com deficiência têm defeitos. Como eu falei lá na pergunta anterior, o Panoeiro apoia o Bolsonaro. É uma pessoa com deficiência. É um herói? Imagina, é uma pessoa cheia de contradições. Então, se você desumaniza a gente, você não consegue ver as contradições que nós temos, né? E aí, para além disso, gente, o capacitismo, ele também traz aquela ideia de que nós somos seres infantis, como eu falei para vocês na outra pergunta, e angelicais, né? Então, as pessoas, elas sempre falam com a gente, elas tratam a gente igual esquilo. O que é tratar uma pessoa como esquilo? É se falar, ai, Laurinha, como você é fofinha, ai, Biazinha, que lindo que tá seu cabelinho, e essa roupinha? Né? Então, as pessoas, elas começam a falar com a gente no diminutivo, como se nós fôssemos fofinhos, bonitinhos, as coisinhas mais lindas do mundo. Aí a pessoa com deficiência nunca cresce. Elas nunca crescem. Uma vez eu estava no shopping, aí uma atendente falou assim para mim, ai, que cor que você gosta de roupinha? Rosinha? Eu falei, não, eu gosto de preto, vermelho, roxo, né? Então, quer dizer, as pessoas, elas começam a tratar você como se você fosse um bebê, como se você nunca crescesse. E aí, gente, é uma coisa muito perigosa, que é a questão dos abusos, né? Eu vi num blog, não sei se vocês já ouviram falar daquelas blogueiras feministas, elas escreveram um texto. Eu lembro que esse texto é muito antigo também, falando sobre deficiência e capacitismo. E aí elas trouxeram alguns relatos de homens que diziam que mulheres com deficiência tinham que agradecer quando elas são estupradas, porque já que ninguém vai querer mesmo, então, né, qualquer um pode ir lá e penetrar, ok, tá tudo bem, né? Então as pessoas naturalizam, às vezes, um tipo de violência. Isso também é marca do capacitismo. Então eu já ouvi muitas pessoas falando para amigas minhas, mulheres com deficiência visual, juro para vocês isso, gente. Ai, fulana, você tem que agradecer que ele está com você. Porque se ele não estiver com você, ninguém mais vai estar. Ninguém mais vai querer. Nossa, ele tem muita paciência por estar com você. Ele não tem vergonha de te assumir para os amigos. Porra, desculpa aí, gente, pelo palavrão. Mas se o cara tá com você, não tem vergonha de te assumir para os amigos, mas ele é um escroto, então dane-se ele. Por que ele tem que estar com você? Eu gosto muito da frase da minha avó, que é antes só que mal acompanhada. Né? Então, é melhor você estar sozinha do que você estar com um cara que é escroto, um cara que te humilha. E muitas vezes, gente, amigas ficaram com caras que batiam nelas, que espancavam elas, que violentavam elas, porque elas tinham medo de ficar sozinha. Isso não acontece só com as mulheres com deficiência visual. Isso acontece com todas nós, mulheres. Né? Infelizmente, como eu falei, da sociedade machista, mas para além disso tem o capacitismo. E tem uma outra coisa que é reflexo do capacitismo, é você pensar, gente, que a pessoa com deficiência, ela não faz parte do imaginário social, como eu falei.
É a pessoa que não sai de casa, é a pessoa que só tá ali com o radinho, é a pessoa que não tem amigos, é a pessoa que é chata, é feia. Uma vez eu tava na fila do supermercado, um senhor, eu tenho uma coisa com os senhores, gente, eles sempre falam comigo. O senhor falou, menina, sai daí. Eu falei, sai daqui por quê? Ele falou, porque você tá na fila das pessoas idosas, gestantes e com deficientes, né? Que ele não usou pessoa com deficiência, ele usou deficientes. Aí eu falei assim, mas eu tenho deficiência, o senhor não viu minha bengala? Eu mostrei a bengala, ele, nossa, mas você é tão bonita que nem parece que tem deficiência. Eu falei, é porque para ter deficiência você precisa ser feio, né? Feio, babai, fica lá na cadeira, estereotipado, na cadeira de roda, cabeça abaixada, né? Porque pessoa com deficiência é feia. É aquela coisa do Corcunda de Notre Dame, não sei se vocês já leram, né? Que eu falei no comecinho da roda dos enjeitados. É aquela coisa, o Corcunda de Notre Dame, o que ele era, né? Comparado a um Quasímodo, né? Uma pessoa que não tinha voz, uma pessoa que era feia, uma pessoa que não tinha amigos, que ninguém amava ele, né? Então, é isso que faz com que as pessoas com deficiência sejam tidas e vistas como, não sei se foi a Laura ou a Bia que falou né, que as pessoas acreditam que nós somos seres de outro mundo, seres magníficos, né? E tem uma outra coisa, gente, é falar com a pessoa com deficiência sempre na terceira pessoa. Isso acontece muito. Uma vez a gente enganou um atendente de banco, ele sempre tinha mania de falar com 2 amigos meus. E aí fomos os 3 ao banco, e eles fingiram que eles eram surdos, e eu nem precisei fingir que eu era cega, né? Aí, gente, o atendente ele não sabia falar em Libras. E eles estavam lá fazendo um monte de sinal, enganando o pobrezinho do atendente. Adivinha com quem que ele foi falar? Comigo, já que ele não sabia se comunicar com eles. E eles não deixaram o homem em paz o tempo inteiro, ficaram chamando ele, cutucando ele para ele falar com eles. Então, isso sempre acontece. Às vezes eu vou num bar com algumas amigas, ou até mesmo com o meu companheiro, o pessoal pergunta, mas o que ela vai beber? E o meu companheiro é uma pessoa com deficiência, só que ele não aparenta ser uma pessoa com deficiência, e às vezes ele não usa bengala. Eu tenho esse privilégio também, que é o privilégio da passabilidade, né? Quando eu estou sem bengala, não aparento ser uma pessoa com deficiência visual. Só se o pessoal reparar bem nos meus olhos que ficam se mexendo e às vezes ficam fechados. Né? Então o pessoal se refere a ele para perguntar o que eu vou beber, o que eu vou comer. Uma vez o cara perguntou assim para minha amiga, mas ela bebe? Minha amiga, óbvio. Aí, sério que ela bebe? E assim, eu lá, gente, do lado dele, assim, ele tava do meu lado. Aí eu falei assim, você pode falar comigo? Eu tô aqui. E às vezes as pessoas perguntam para minha mãe, mas ela não enxerga? Ou se não, nossa, mas você vai deixar ela sair com essa roupa? Já fizeram essa pergunta pra minha mãe, mas você vai deixar a Mayra sair com essa roupa? Você deixa a Mayra pôr piercing? Você deixa a Mayra morar sozinha? As pessoas sempre perguntam para mim, mas como você faz para morar sozinha? Eu falo, gente, eu só moro sozinha, não sei como que eu faço, ainda não descobri. Quando eu descobrir, eu conto para vocês. Então, quer dizer, o capacitismo ele diminui pessoas com deficiência, ele faz com que elas estejam mais propensas a sofrerem violência, ele tira essas pessoas da convivência em sociedade. O capacitismo, eu sempre falo, né, que o capacitismo está para pessoas com deficiência, assim como o racismo está para pessoas negras, né? Assim como a LGBTfobia está para pessoas LGBTs. Então a gente precisa pensar e falar sobre esse capacitismo, sobre esse vilão que assola a vida das pessoas com deficiência, né? Então, isso é muito importante ser pensado. E tem um texto da Anaí que ela fala sobre isso, sobre essa a interligação do capacitismo com o capitalismo. E como os nossos corpos, eles foram excluídos diversas vezes do mercado de trabalho em razão do capacitismo e do capitalismo. Né? Nós somos corpos facilmente abandonados, deixados de lado. Então, se a gente pega, por exemplo, uma pesquisa que saiu a respeito da questão das pessoas com deficiência e o mercado de trabalho na UFRJ. As pessoas com deficiência que vão ser mais contratadas são aquelas pessoas com deficiência física. Tá, ok? Que são pessoas que são vistas, né, que têm uma deficiência física, mas elas conseguem trabalhar, né, com mais facilidade para as empresas. E aí, em segundo lugar, vão ser as pessoas com deficiência visual, né, que também são pessoas que têm uma deficiência visível, mas que também não têm deficiências intelectuais, né, na maioria das vezes, às vezes tem. E aí a gente tem as pessoas surdas, em terceiro lugar. E aí, gente, as pessoas com deficiência intelectual, elas vão ficar para o final. Né? Elas vão serem contratadas
no final dessa fila toda de contratações. Por quê? Porque as empresas elas não querem contratar pessoas com deficiência intelectual, porque na maioria das vezes eles falam que eles dão trabalho. Eu trabalhei no Senac, né? Trabalhei 2 anos no Senac, depois que eu terminei o aprimoramento, como professora em 2 programas. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar. No programa Aprendizagem, né? A Política Nacional de Aprendizagem. Dei aula para jovens sem deficiência. E trabalhei no PET Trampolim, que é o Programa de Educação para o Trabalho. Né? Eu acho que vocês conhecem, não sei se vocês não conhecerem, vocês me falam, que aí eu explico o que é. Beleza. O PET, ele é um programa que socializa. O objetivo principal dele é socializar e preparar pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho. E aí eu juro para vocês, meninas, uma vez eu estava conversando com um contratante e ele falou, olha, professora, eu gostaria de um menino com deficiência que não desse trabalho. Aí eu falei, mas o que é não dar trabalho para o senhor? Aí, é um menino que não babe, o menino que não fique correndo pela minha loja. Porque uma vez, professor, eu contratei um menino aí de vocês, ele fica correndo pela minha loja. E aí, gente, uma outra reflexão do capacitismo é a questão do filtro. Quando o jovem com deficiência, isso não é só o jovem com deficiência intelectual, não. O jovem com deficiência visual, às vezes que não tem muito contato social, também faz isso. Quando o jovem, só que o jovem com deficiência intelectual faz mais porque ele não tem aquele filtro social que nós temos. E aí a família, também não quero culpabilizar as famílias, porque eu sei o quanto é difícil para eles, infantiliza essas pessoas. E aí, gente, eles chegam na sala de aula com a dificuldade, por exemplo, às vezes querem abraçar, às vezes querem passar a mão, às vezes querem mexer no pipi, na pepeca, e é uma loucura. Mentira que as meninas não mexem tanto na pepeca, não, é mais os meninos que mexem no pipi mesmo. E aí, gente, o pessoal ficava bravo quando eu chamava atenção. Não, professora, mas não pode chamar atenção. Como não, gente? Não pode chamar atenção, eles são jovens como todos os outros jovens. Aí, no programa Aprendizagem, a gente teve a inserção de um jovem, porque no curso do PET Trampolim, que eu falei para vocês, é um trampolim mesmo, gente. É um trampolim. Então, eles fazem o curso 1 ano. Depois desse 1 ano, eles podem tanto serem contratados como na empresa, como fazer o programa Aprendizagem, né? Então, fica 2 dias no curso do Senac com a gente, 3 dias na empresa. Aí eu tive um caso de um jovem, gente, um jovem muito inteligente, que ele saiu do curso do trampolim e uma empresa contratou ele para ser jovem aprendiz, né? E aí, esse jovem foi para uma sala de aula com os outros jovens aprendizes, pessoas sem deficiência. Uma outra coisa também importante para eu falar para vocês é que no PET Trampolim, esses jovens, eles ficavam só entre jovens com deficiência, né? E aí, esse jovem, ele tinha muita facilidade em abraçar, ele abraçava todo mundo e as meninas se sentiam incomodadas. E elas falavam, professora, eu não aguento mais o fulano vindo me abraçar. Eu falei, gente, por que vocês não falam para ele? Não, professora, ele vai ficar chateado. Gente, mas ele é um jovem como vocês. Se alguém tiver afim dele aí, bora lá, dá uns beijos na boca, faz um rally-rola, faz o que vocês quiserem. Mas se ninguém tiver afim dele, vamos lá conversar com eles. Não, professoria. E aí foi, gente, elas duraram 1 mês para falar para esse menino que elas não queriam que ele abraçasse elas. Aí eu tive que fazer uma atividade com eles de comunicação não violenta e alternativa para eles meio que lavarem a roupa suja dentro de sala de aula, para eles falarem o que eles não gostavam e o que eles gostavam que os colegas faziam. Mas eu tive que trazer isso para o coletivo, eu tive que falar com todo mundo. Então, bora lá. E aí eu falei também o que eu não gostava e o que eu gostava que eles fizessem. Falei que eu não gostava do barulho deles, falei que eu não gostava quando eles ficavam brigando uns com os outros. E aí a gente lavou a roupa suja lá dentro da sala de aula e foi muito interessante. E aí as meninas falaram para ele que não gostavam, que ele abraçava. Aí no final da aula ele chegou para mim e falou, professora, nunca ninguém tinha me falado que não gostava que eu abraçava. Aí eu falei, já falei. Aí ele, verdade, só a senhora falou. Então, é isso, sabe, gente? Essa questão, né, do capacitismo, ela perpassa todas as nossas vivências. Essa coisa de não chamar atenção, da pessoa com deficiência sempre ser a coitadinha. Eu me lembro que na escola, quando a minha mãe me chamava atenção na frente das outras mães, de pessoas com deficiência também, as mães ficavam emputecidas com a minha mãe. Marta, como assim você está chamando a atenção da Mayra? Não, Marta. A minha mãe, gente, é daquelas mães antigas, daquelas mães que
que resolve as coisas no TABEF, na chinelada. O meu irmão, uma vez, ele falou assim, mãe, existe a pedagogia freiriana, explicando para minha mãe da educação como prática da liberdade, falando da pedagogia, e meu irmão todo lá com a minha mãe explicando, gente. Aí eu falei assim, eu tava esperando, né, minha mãe falar. Aí ela virou para ele e falou, menino, você já roubou? Você já matou? Você já negou alguma coisa para alguém? Aí ele, não, mãe. Sério, né? Porque todo mundo tem medo da minha mãe, gente. Minha mãe é maluca. Mas ela é ótima. Aí ela falou assim, então tá tudo bem. Então minha chinelada resolveu para você. Claro que eu não acho certo, né? Mas é o jeito que ela teve de educar a gente, com todas as dificuldades dela, com todas as questões que ela teve, com toda a falta de escolarização da minha mãe. Ela conseguiu educar 3 crianças, basicamente, sozinha. Né? E aí ela falava, gente, se eu ficar passando a mão na cabeça da Mayra o tempo todo, o que ela vai se tornar? Uma mimada? Eu não quero filha minha mimada. Então, a minha mãe era taxada de louca, era taxada de perturbada. E aí, quando a minha mãe me deixou morar sozinha na faculdade também, ela foi taxada de louca. E aí, gente, uma coisa que me marcou muito, que foi uma questão, né, eu entendo meu pai também, mas que foi uma questão muito machista e capacitista, meu pai falou para minha mãe, e isso ela carregou os 5 anos da minha faculdade, que eu fiz em 5, que eu fiz intercâmbio. Ele falou para minha mãe assim, quando eu estava indo embora para Franca, para estudar em Franca, se essa menina for estuprada, a culpa vai ser toda sua. E isso ficou marcado. A minha mãe, ela falou que ela ficou atormentada os 5 anos da minha faculdade. Ficou rezando para Deus, porque minha mãe é super religiosa, para que eu não fosse estuprada, para que eu não fosse morta, não fosse assassinada, não fosse assaltada. Então, às vezes, as coisas aconteciam comigo na faculdade, eu nem contava para minha mãe para não preocupar ela. Então, isso é muito grave. Né? O capacitismo, ele também vai se refletir na questão do abandono. Né? Não sei se vocês viram, no Atlas da Violência também apareceu os dados de abandono e negligência. As crianças, as meninas com deficiência, os meninos com deficiência são abandonados, são negligenciados. E às vezes nem porque a família não quer ficar com eles, mas é pelo peso que a sociedade traz de que ter uma pessoa com deficiência na sua família é um peso. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, os pais não vão durar para sempre. E como que essa frase, ela realmente é uma frase super importante para as pessoas com deficiência. Porque os pais não vão durar para sempre. Os pais vão morrer, as pessoas com deficiência elas vão ficar, e é por isso que elas têm que ter o máximo de autonomia possível. Para que quando esses pais morrerem, essas pessoas elas tenham como se cuidar e se virar sozinhas. Mas é isso, gente, sobre o capacitismo. Já falei demais de novo. E eu tô sem voz. Uhum. Sim, tem sim. Olha, gente, existem pessoas, por exemplo, que têm deficiências múltiplas, né? Então, tem uma deficiência física, tem uma deficiência auditiva, tem uma deficiência visual e tem uma deficiência intelectual. Eu já estudei muito com pessoas assim na escola. Né? Então, existem pessoas que têm deficiência física e visual, existem pessoas que têm deficiência intelectual e visual. No Atlas da Violência, inclusive, vocês vão encontrar dados sobre violência contra pessoas com deficiências múltiplas, né? Então, existem mulheres que têm mulheres surdocegas, não sei se vocês já viram,
que se comunicam através, né, do tato, né, ou quando você põe a mão aqui para ouvir a pessoa falando. Então, existem as deficiências múltiplas, que a gente chama, né? Existem pessoas que têm mais de uma, ou mais de duas, ou mais de três deficiências, né? Não, existe. Existe sim. Até na cartilha do coletivo Ellen Keller, elas vão trazer um dado, quando elas falam sobre mulheres com deficiência, aí elas fazem uma análise do censo do IBGE de 2010 para falar sobre a questão de mulheres que possuem deficiências múltiplas. Entre homens e mulheres, por exemplo, existem mais mulheres que possuem deficiências múltiplas. E aí, entre homens e mulheres que possuem deficiências múltiplas, existem mais mulheres negras que possuem deficiências múltiplas. E aí elas explicam por que as mulheres elas possuem mais deficiências às vezes. Porque as mulheres elas acabam envelhecendo mais tarde, né? Elas acabam ficando aí com idade avançada e acabam não morrendo, né? Que a gente fala. E aí essas mulheres elas acabam adquirindo deficiências às vezes ao longo da velhice. E é por isso que a gente precisa pensar na etariedade, né, para pensar política também para as mulheres idosas. Eu sempre falo sobre isso, porque as mulheres idosas também, assim como as mulheres com deficiência, são invisibilizadas. Né? Então é necessário a gente pensar nisso. Não, gente. Eu sou assistente social, gente. Assistente social é generalista. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim. A gente aprende um pouco de. A gente brinca que na universidade a gente aprende um pouco de tudo e às vezes acaba aprendendo um pouco de nada, porque a gente fala sobre tudo, aborda todos os assuntos e aí acaba tendo que se especializar em alguma área para poder falar mais sobre isso. Nossa, foi ótimo. Da minha também. Incrível. Você ensinou muita coisa pra gente. De verdade. Foi ótimo. É, que legal. Divulguem, gente. Uhum. Me sigam lá depois para eu seguir vocês de volta. Uhum. Eu não. Tô brincando. Ai, gente, eu trato meus amigos assim, tá? Não, brincadeira, eu vou assistir sim. Eu vou assistir sim, Então tadinho do você Jay. fala com a Isadora para me responder. Pode falar, pode deixar, Bia. Eu vou mandar uma mensagem agora na sua frente, só para ela aprender. Quer ver? Ordinária, essa menina. Depois ela fala, gente, que não quer virar estrelinha. Ai, ordinária. Peraí. Vou até erguer aqui para vocês ouvirem. Vou já xingar ela. Peraí, gente. Essa parte não vai aparecer, né? Vocês vão cortar. Ah, tá. Cadê? Aqui. Olha lá, gente, ó, já vou mandar uma mensagenzinha. Vocês podem ver aí que é ela, a ordinária. Oi, ordinária. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui com a Beatriz, Curi e com a Laura, as meninas que te mandaram mensagem e que até hoje você não respondeu. Elas gostariam, querida, de marcar uma entrevista com você, tá bom? Responda, porque senão a Pfizer vai passar aí na sua casa. Beijos, tchauzinho.
Agora ela vai responder, gente. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Ela, deixa ela, gente. Agora ela responde. Adorei. Mas Daqui a pouco chega ela me respondendo aqui. eu espero. Mas obrigada, adorei. Depois vocês me contem, gente, se ela respondeu. Porque se ela não respondeu, aí eu dou uma ligadinha. Tá bom. Obrigada. Legal, gente. Eu que agradeço. Eu acho que é super importante trabalhos assim como os trabalhos que vocês estão fazendo, que vocês realmente estão entrando na realidade das pessoas com deficiência visual, né, e falando sobre elas. Isso é muito importante. É como eu falei para vocês no início, eu acho que aliados e aliadas e aliades, né, com o pessoal do movimento LGBT que queiram saber sobre as nossas demandas e queiram falar sobre as nossas pautas é de suma importância. Então, é muito legal o que vocês estão fazendo e eu quero divulgar, como eu falei para vocês, quando ficarem prontas as entrevistas. Eu não sei como vocês fizeram com o Gu, se vocês fizeram arte, porque eu posso divulgar também no meu Instagram para o pessoal entrar no canal de vocês. Eu acho que é super importante a gente falar sobre trabalhos assim, divulgar e saber de trabalhos assim, né? Eu fico muito feliz. Ah, bacana. Aí vocês botam uma foto minha lá, hein? Bem bonita, bem gata, porque aí eu divulgo aquela história. Com certeza. Eu vou escolher do seu Instagram. Uhum. Ou a do Whats. A do Whats tá bem bonita. Ah, tá bem doutora. Ah, do Whats foi para a campanha. Do Whats a gente tirou para a campanha do ano passado. Ai, tá bom. Mas obrigada, viu, gente? Foi muito bacana, de verdade. Eu que agradeço. Obrigada.